Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. A batalha mais importante do Banquete da Aliança foi decidida em um único movimento. O ataque de Kang Yuyi ainda era insuportável, mas ela foi a derrotada. Como isso é possível? Zhao Feng venceu tão facilmente. Apenas um movimento. Eu sinto que Kang Yuyi perdeu de propósito. A maioria dos discípulos representantes não sabia o que estava acontecendo. Na superfície, parecia que Zhao Feng havia vencido com muita facilidade. Do início ao fim, ele era imensurável e parecia confiante de que venceria. Isso deu aos outros a sensação de que Kang Yuyi havia perdido de propósito. Mas, na realidade, Zhao Feng venceu esta partida por sorte. Qualquer mudança poderia ter resultado nele sendo derrotado por Kang Yuyi em um único movimento. Havia apenas algumas pessoas que conseguiram ver a troca. Infelizmente, Kang Yuyi tinha mais de 70% de chance de vencer, mas ainda assim perdeu. A mente de Kang Yuyi estava ferida, e a semente da intenção da espada não estava estável. Daí a derrota. Os anciãos do clã da Espada das Nuvens suspiraram. A batalha de Kang Yuyi foi muito frustrante. Ela tinha força para vencer, mas perdeu. Aqueles no reino do espírito verdadeiro podiam ver o fator decisivo. No início, Zhao Feng usou palavras para abalar a confiança de Kang Yuyi. Primeiro, o olho espiritual divino de Zhao Feng podia controlar cada movimento de Kang Yuyi e inspecionar seus segredos. Segundo, a energia mental não podia ser bloqueada. A mente de Kang Yuyi já estava ferida, e sua semente da intenção da espada instável. Isso também significava que Zhao Feng agarrou a fraqueza e a falha de Kang Yuyi desde o início. Este também era o forte do olho espiritual divino, e quando usado com energia mental, o efeito era duplicado. Mesmo que Kang Yuyi entendesse a intenção de Zhao Feng, ela ainda foi forçada a condensar sua semente da intenção da espada para revidar. E isso também estava no plano de Zhao Feng. Este abalou a confiança de Kang Yuyi e destruiu sua semente da intenção da espada no instante em que ela fez seu ataque. O segundo passo foi baseado no sucesso do primeiro passo. O descuido fez Kang Yuyi falhar novamente, e sua semente da intenção da espada foi reduzida pela metade, e seu golpe também foi quebrado. Claro, o poder do olho espiritual divino e do poder de linhagem sanguínea de Zhao Feng também foi chocante. No momento crítico, ele quebrou a semente da intenção da espada de Kang Yuyi e pagou o preço de ser ferido para bloquear a espada de Kang Yuyi. Dessa forma, o lado da vitória se equilibrou para Zhao Feng. Os primeiros passos foram para abalar a crença e a confiança de Kang Yuyi. Depois de bloquear seu golpe, toda a situação mudou. Quando Kang Yuyi condensou seu segundo golpe, ele foi facilmente resolvido por Zhao Feng. Quando Zhao Feng chegou perto, a vitória foi decidida. Cultivadores da espada visam o ataque, quebrar 10.000 habilidades com uma única espada. Portanto, em termos de ataques, eles são superiores àqueles com o mesmo nível de cultivo. Mas tudo tem suas fraquezas. Além do ataque, os cultivadores da espada são fracos em tudo mais. O mundo tem muitas habilidades misteriosas que são impossíveis de se defender. Por exemplo, a maldição das 100 tumbas era um pesadelo até mesmo para aqueles no reino do espírito verdadeiro. Portanto, Zhao Feng não invejaria os cultivadores da espada. Há muitas técnicas no mundo que podem matá-lo instantaneamente. Se Kang Yuyi não tivesse compreendido a semente da intenção da espada, um piscar do olho espiritual divino de Zhao Feng ou do olho celestial ausente de Lin Tong poderia matá-la. Zhao Feng vence. O juiz no reino do espírito verdadeiro olhou complexamente para Zhao Feng. A razão pela qual Zhao Feng venceu esta batalha foi por causa de sua mentalidade. Pode-se dizer que a espada de Kang Yuyi era insuportável para aqueles abaixo do reino do espírito verdadeiro. Quando o resultado foi anunciado, a mente de Kang Yuyi despertou, e com um rosto pálido, ela travou friamente em Zhao Feng enquanto a intenção da espada enchia o ar. Ela havia entendido a razão pela qual perdeu e sentiu frio ao pensar em seus truques. O olho espiritual divino de Zhao Feng enfrentou os olhos de Kang Yuyi, sem medo de sua intenção da espada. Sob o impulso de sua linhagem sanguínea, o olho espiritual divino parecia conter um poder misterioso. Mas, até agora, Zhao Feng não sabia como usá-lo e, portanto, era usado principalmente para defesa em vez de ataque. Neste momento, o vencedor foi decidido. Tanto Zhao Feng quanto Kang Yuyi não diriam nada. Embora a vitória de Zhao Feng dependesse da sorte, seus movimentos tinham potencial. Arquibancada do clã da Lua Quebrada. Ele venceu, ele realmente venceu. O primeiro ancião não conseguiu suprimir a excitação em seu coração, e os cantos de seus olhos ficaram úmidos. Primeiro lugar no Banquete da Aliança. Isso representava a maior honra entre os juniores na área da Floresta do Céu Nublado. Esta foi a primeira vez em 1000 anos que o clã da Lua Quebrada conquistou o primeiro lugar. Anteriormente, o clã da Lua Quebrada ficava no final da lista, e até mesmo era difícil para um ou dois deles entrarem no top 20.
Mas desta vez, o primeiro lugar pertencia ao clã da Lua Quebrada. Dos 12 finalistas, Beimoy provavelmente conseguiria chegar ao top 10, e embora Engan não tenha entrado nos 12 finalistas, sua colocação provavelmente estava no top 20. Os altos escalões do clã da Lua Quebrada nem conseguiam descrever sua alegria. Apenas o sorriso do mestre Raion era antinatural enquanto ele tentava esconder a inquietação em seu coração. A coisa que ele não queria que acontecesse, aconteceu. Desde o teste do cristal flutuantes, Alfeng transformou impossíveis em possíveis. Em termos de talento, potencial, vontade, mente, Zhao Feng estava no nível mais alto. Isso foi especialmente verdade para a mentalidade. Zhao Feng era muito mais inteligente do que outros de sua idade. Os outros clãs dos 13 clãs se olharam e começaram a discutir. Os espectadores do clã da Espada das Nuvens e do Santuário Antigo tinham expressões feias em seus rostos. A glória do primeiro lugar foi tomada pelo clã da Lua Quebrada, que sempre estava no final. O clã da Lua Lin também ficou atônito. Os 3 clãs da Lua eram originalmente um único clã, e o clã da Lua Quebrada sempre ficava em último. Há pouco tempo, na festa dos 3 clãs, o clã da Lua Quebrada já havia surpreendido a todos. Mas agora, parecia que o clã da Lua Quebrada estava se segurando. Depois da batalha entre Zhao Feng e Kang Yui, o banquete da aliança tecnicamente terminou. Não havia mais resistência contra Zhao Feng e Kang Yui. As finais exigiam que os 12 lutassem 11 batalhas cada. Finalmente, Zhao Feng venceu todas as 11 partidas, e Kang Yui venceu 10. Lin Tong venceu 9, perdendo apenas para Zhao Feng e Kang Yui. Sem dúvidas, Zhao Feng foi o rei do banquete da aliança desta vez. Eu não conseguia alcançá-lo. Os olhos de Zhao Yufei estavam levemente opacos. No palco das finais, Zhao Yufei nem conseguiu revidar contra Zhao Feng. A energia mental e o ataque deste haviam atingido um pico quando usados com o olho espiritual divino. Além de Kang Yui, que tinha um ataque insuportável, ninguém mais podia ameaçá-lo. Mas logo, um brilho surgiu nos olhos de Zhao Yufei. Se eu não posso superá-lo, então vou usá-lo como meu objetivo. Isso também é um tipo de crença. A falha no coração de Zhao Yufei desapareceu repentinamente. Se ela não pudesse superar Zhao Feng, por que não apenas seguir seu coração e usá-lo como um objetivo? A mudança de coração a tornou uma jovem novamente. Isso tinha suas próprias vantagens e desvantagens. A coisa boa era que Zhao Yufei não tinha mais uma falha no coração, e contanto que Zhao Feng continuasse melhorando, sua força também melhoraria. Mas a desvantagem era que, se Zhao Feng fosse totalmente derrotado em algum momento, isso também afetaria Zhao Yufei, pois esta fez daquele uma montanha alta e seu objetivo de vida. 2 ou 3 dias depois. As batalhas finais terminaram completamente. Primeiro lugar, Zhao Feng. Segundo lugar, Kang Yui. Terceiro lugar, Lin Tong. Apenas 3 estrelas foram decididas desta vez. Porque Ao Yuechi e Xu Zixuan podiam ser derrotados instantaneamente pelos outros, eles não foram mais classificados como estrelas. Imediatamente, vieram as recompensas do Banquete da Aliança. O Banquete da Aliança era realizado pelos 13 clãs, e cada clã tinha que pagar uma parte do preço que compunha as recompensas. Em outras palavras, esta era uma aposta em que os 13 clãs faziam apostas enormes. Ganhar ou perder dependia da colocação dos discípulos representantes. Sem dúvida, os 3 primeiros venceram. Apenas o primeiro lugar recebeu uma pílula espiritual do desprendimento, cujo valor era imensurável. Aparentemente, os 13 clãs pagaram um preço enorme para refinar esta pílula, e eles reuniram vários mestres de pílula 1 ou 2 anos antes para criá-la. A pílula espiritual do desprendimento foi a maior aposta desta vez, e ninguém imaginaria que este prêmio seria ganho por um discípulo desconhecido do clã da Lua Quebrada. Não. Zhao Feng não era mais desconhecido. Desde que venceu o primeiro lugar, seu nome foi registrado nos livros de história, e sua fama se espalhou pelas áreas da Floresta do Céu Nublado. No dia em que o Banquete da Aliança terminou, os 10 primeiros foram receber suas recompensas. O primeiro lugar recebeu uma pílula espiritual do desprendimento e 10.000 pedras prismáticas de baixo grau, que valiam 1 milhão de pedras prismáticas inferiores. Além disso, os 3 primeiros tinham o direito de entrar nas ruínas do núcleo originário. Sob os olhares de ganância, inveja, ciúme e relutâncias, Alfeng recebeu a pílula espiritual do desprendimento. A pílula espiritual do desprendimento foi colocada em uma caixa de jade, e a pílula espiritual do tamanho de uma unha era verde pura com um roxo transparente na superfície. Quando a caixa era sacudida, a superfície da pílula espiritual ondulava lindamente. Zhao Feng tinha 100% de chance de alcançar o próximo céu usando esta pílula. Fengir, o preço desta pílula é muito alto. Eu recomendo que você a coma o mais rápido possível para que nada inesperado aconteça. O primeiro ancião disse solenemente. A sugestão do primeiro ancião comoveu o coração de Zhao Feng.
A pílula espiritual do desprendimento era uma pílula espiritual de nível 3 e era considerada uma das mais preciosas entre todas as pílulas de nível 3. Esta pílula não só aumentava as chances de avançar para o reino do Espírito verdadeiro, como também garantia o avanço de um céu. Neste momento, havia inúmeras pessoas invejosas e cobiçando a pílula espiritual do desprendimento de Zhao Feng. Sob os sentidos do olho espiritual divinos, Zhao Feng podia detectar os pares de olhos vermelhos e verdes. Até mesmo discípulos participantes do mesmo clã, como Yang Gan, Bei Moi, Quan Shen e outros, estavam todos invejosos e comovidos pela pílula espiritual do desprendimento. Mestre, acabei de alcançar o sexto céu há pouco tempo. Seria muito precipitado comer a pílula espiritual do desprendimento agora? Zhao Feng estava muito calmo e não se deixou enganar pelos efeitos da pílula espiritual do desprendimento. A consolidação do cultivo contribuía para a facilidade de avançar. A base de Zhao Feng no reino consolidado era muito boa e, portanto, seu cultivo era muito estável no reino ascensionado. Mas desta vez, ele havia alcançado o sexto céu apenas alguns dias atrás. Comer a pílula espiritual do desprendimento agora poderia ser um pouco apressado. Kang Yuyi era um exemplo. Sua semente da intenção da espada acabará de ser condensada, e sua mente estava ferida, daí as falhas que deram a Zhao Feng uma chance. Feng, eu admiro o fato de você não ter sido enganado pelos ganhos de curto prazo. O primeiro ancião sorriu e trocou olhares com a mestre do clã da Lua Quebrada. A mestre do clã da Lua Quebrada e a vovó Liu Yui acenaram com a cabeça em aprovação. A impressão que Zhao Feng lhes dera no teste do cristal flutuante era de malícia, e só agora perceberam o quão profundamente este jovem se escondera para vencer o banquete da aliança. Sobrinho marcial Zhao Feng, você considerou todos os aspectos, não é? Esta pílula espiritual pode aumentar suas chances de avançar para o reino do Espírito verdadeiro a partir do sétimo céu no pico e, portanto, contém muita energia dentro dela. Depois que você comer esta pílula, colocaremos nossas forças em seu corpo para diminuir a taxa de liberação de energia, para que você tenha mais tempo. A mestre do clã da Lua Quebrada disse. Zhao Feng acenou com a cabeça. A mestre do clã da Lua Quebrada e seu mestre também teriam considerado o que ele pensava. Portanto, sem hesitação, ele comeu a pílula espiritual do desprendimento. Essa ação fez com que os corações de muitas pessoas doessem, e a luz da inveja em seus olhos diminuiu pela metade. Se Zhao Feng não tivesse comido a pílula espiritual do desprendimento, eles ainda teriam uma chance. Mas agora, Zhao Feng a havia comido, e não havia nada que pudessem fazer. Sente-se, ajudaremos a retardar a liberação da energia. A vovó Liu Yui avisou. Zhao Feng sentou-se com as pernas cruzadas no chão e sentiu um poder explosivo se espalhar por seus ossos e sangue. Continha uma sensação fria que viajava para sua mente. O primeiro era um poder que podia aumentar a força do corpo, e o segundo era um poder invisível que aumentava os sentidos de Zhao Feng. Naquele instante, ele sentiu todos os seus pontos de acupuntura respirarem, e o fio de frio tocou todos os lugares. A consciência de Zhao Feng pareceu deixar seu corpo e tocar o Yuan Qi do céu e da terra. O Yuan Qi continha o poder do fogo, do vento e do trovão de Zhao Feng. A interação desses elementos acontecia no Yuan Qi. Esses sentidos pertencem ao reino do Espírito verdadeiro? Em cada respiração, Zhao Feng sentiu o Yuan Qi interagir com seu corpo, e os elementos do trovão e do vento pareciam muito próximos dele. Ele entendeu que este era um efeito de curto prazo trazido pela pílula espiritual do desprendimento, e podia diminuir a distância entre ele e o Yuan Qi. O pequeno gato ladrão do tamanho de uma palma apareceu no ombro de Zhao Feng. Ao mesmo tempo, 3 poderosas fontes de energia entraram no corpo de Zhao Feng, dissolvendo as propriedades medicinais da pílula espiritual do desprendimento e as empurrando para cada canto de seu corpo. Essas fontes de energia eram chamadas de Qi do Espírito Verdadeiro, que era o mesmo que a força verdadeira, mas usada por aqueles no reino do Espírito Verdadeiro. Aqueles no reino do Espírito Verdadeiro haviam passado por uma evolução e podiam absorver o Yuan Qi do céu e da terra para si mesmos. Eles podiam formar o Qi do Espírito Verdadeiro, que era de um grau muito mais alto do que a força verdadeira. Um fio de Qi do Espírito Verdadeiro podia instantaneamente derrotar 10 forças verdadeiras da mesma quantidade. Essa era a diferença entre eles. Quando Zhao Feng retornou à família Zhao, um fio de sua força verdadeira facilmente arruinou o cultivo de Yutianyua. Essa era a diferença de poder. Neste momento, Zhao Feng obviamente não desistiria da chance de experimentar o Qi do Espírito Verdadeiro. O pequeno gato ladrão sentou-se preguiçosamente no ombro de Zhao Feng, e fios de Qi do Espírito Verdadeiro foram puxados do corpo de Zhao Feng e absorvidos em seu corpo. Esta cena surpreendeu o primeiro ancião, a mestre do clã e a vovó Liu Yui. O Qi do Espírito Verdadeiro era extremamente forte, e sem formas de vida do mesmo nível, qualquer absorção do Qi do Espírito Verdadeiro poderia resultar em autodestruição. Isso era semelhante a como um artista marcial no reino consolidado não podia suportar a força verdadeira de um cultivador no reino ascensionado.
Um fio de força verdadeira podia facilmente destruir a força interna de um artista marcial normal. O Ki do espírito verdadeiro era o mesmo. Além da alta qualidade, também tinha um pouco de consciência conectada ao dono. Zhao Feng também descobriu que a compatibilidade do Ki do espírito verdadeiro e do Yuan Qi era muito alta. Especialistas no reino do espírito verdadeiro podiam usar o Yuan Qi do céu e da terra para fortalecer seus corpos. O tempo passou. Zhao Feng ficou parado e concentrado em experimentar o aumento dos sentidos. Sob o efeito da pílula espiritual do desprendimento, ele podia entrar em um nível totalmente novo por um curto período de tempo. Neste momento, seu orbe espiritual divino estava controlando cada detalhe de seu corpo, incluindo a interação com o Yuan Qi. Se ele pudesse compreender esse processo, suas chances de avançar para o reino do espírito verdadeiro seriam maiores do que as dos outros. O primeiro ancião e os outros acharam algo estranho. O poder da linhagem sanguínea no corpo de Zhao Feng brilhou em azul e não parecia temer o Qi do espírito verdadeiro de forma alguma. Pelo contrário, absorveu um pouco dele e o transformou no potencial de Zhao Feng. O gato e o humano eram ambos misteriosos. As pessoas assistindo não podiam ver as mudanças acontecendo no corpo de Zhao Feng, mas podiam ver que o pequeno gato ladrão conseguia suportar o Qi do espírito verdadeiro, o que era extremamente surpreendente. Uma hora depois, os sentidos elevados que Zhao Feng estava experimentando começaram a desaparecer. O olho espiritual divino já havia memorizado os detalhes daquele processo. Além disso, Zhao Feng descobriu que seus sentidos atuais eram muito mais fortes do que antes, especialmente a interação entre ele e o Yuan Qi. Era várias vezes mais forte do que antes. Zhao Feng parecia conseguir conectar sua força verdadeira ao mundo exterior e absorver Yuan Qi em seu corpo, embora a quantidade fosse muito pequena. Nada mal, a compreensão de Feng Ye é comparável àqueles no meio caminho do reino do espírito verdadeiro. A pílula espiritual do desprendimento realmente faz jus ao seu nome. O primeiro ancião estava cheio de sorrisos. Neste momento, as propriedades da pílula espiritual do desprendimento no corpo de Zhao Feng haviam sido divididas em vários grupos, e a taxa de absorção foi retardada várias vezes. Parte dela também foi absorvida por sua linhagem sanguínea, que a transformou em potencial. Mas mesmo assim, Zhao Feng excretou várias vezes nas próximas horas. Seu corpo havia sido mudado, e sua carne e ossos continham mais vida pura. A pele de Zhao Feng era branca cristalina e ainda mais macia do que a de uma mulher. Depois desta pílula espiritual do desprendimento, mais de 90% das impurezas dentro de seu corpo haviam sido excretadas. Sexto céu no pico, a pílula espiritual do desprendimento realmente merece seu nome. Zhao Feng abriu o olho. Em apenas algumas horas, ele quase alcançou o sétimo céu, e a força verdadeira em seu corpo estava se adaptando ao seu cultivo. Ainda havia algumas propriedades medicinais restantes que estavam lentamente mudando seu corpo. Feng Ye, dentro de 3 dias, você será capaz de alcançar o sétimo céu. O primeiro ancião e os outros recuperaram seu Qi do espírito verdadeiro e sorriram com o sucesso. A linhagem sanguínea e o corpo de Zhao Feng pareciam ser diferentes dos outros e podiam absorver mais propriedades medicinais do que outros do mesmo nível de cultivo. Portanto, o primeiro ancião e os outros não usaram muita energia. Esta era a vantagem de ter um bom talento. Feng Ye, você irá para o Lago do Dragão Oculto para obter percepções das ruínas do núcleo originário. Este é um dos lugares mais preciosos na área da Floresta do Céu Nublado. O primeiro ancião avisou. Além da pílula espiritual do desprendimento, Zhao Feng também teve a grande sorte de entrar nas ruínas do núcleo originário. Se ele compreendesse algo de lá, os benefícios poderiam ser ainda maiores do que a pílula espiritual do desprendimento. Zhao Feng acenou com a cabeça e começou a consolidar seu cultivo enquanto esperava para entrar nas ruínas no dia seguinte. Ele obteve algumas percepções das batalhas no banquete da aliança, e depois de comer a pílula espiritual do desprendimento e experimentar o Qi do espírito verdadeiro e o Yuan Qi, levaria algum tempo para dissolver todas essas informações. Era bom que ele tivesse copiado algumas das cenas e detalhes importantes em sua mente. O poder de cópia do olho espiritual divino não se limitava a livros, ele também podia espelhar cenas e intenções. Claro, esse poder não podia copiar tudo. Se a cena estivesse cheia de percepções, seria difícil copiar. O tempo passou rapidamente, e o segundo dia chegou. A energia de Zhao Feng atingiu seu pico, e seu cultivo ultrapassou o de Yanggan. O limite do sexto céu. Zhao Feng não pôde deixar de respirar fundo, e os olhos do primeiro ancião e dos outros também se iluminaram. Zhao Feng parecia ser capaz de absorver mais energia do que eles imaginavam. Apenas os olhos do mestre Haiyun brilharam. A alta autoridade do clã da Lua Quebrada levou Zhao Feng ao Lago do Dragão Oculto, pois as ruínas do núcleo originário estavam no fundo do Lago do Dragão Oculto. Os 13 clãs precisavam de 3 especialistas no nível verdadeiro místico para criar um caminho para as ruínas do núcleo originário. O reino do espírito verdadeiro era dividido em 3 céus, o nível verdadeiro humano, o nível verdadeiro místico e o nível verdadeiro Lorde.
O nível verdadeiro místico era o segundo céu, e eles já haviam compreendido suas próprias raízes das leis. O primeiro ancião, que tinha o maior cultivo no clã da Lua Quebrada, estava apenas no pico do nível verdadeiro humano. No Lago do Dragão Oculto. Os 3 especialistas no nível verdadeiro místico flutuavam no ar como se não tivessem peso. Os 3 gritaram repentinamente ao mesmo tempo, e o Yuan Qi em um raio de 10 milhas começou a fluir. 3 feixes de luz branca, roxa e escarlate interagiram, criando uma luz de 3 cores que disparou para o céu e criou um abismo espacial de várias milhas de comprimento no fundo do lago. Aquele poder dominante parecia sacudir a terra e fazer os corações dos outros no reino do espírito verdadeiro tremerem. Esta foi a primeira vez que Zhao Feng viu o poder daqueles no nível verdadeiro místico, e o poder parecia exceder os limites da natureza. O nível verdadeiro místico era o segundo céu do reino do espírito verdadeiro, e essas pessoas estavam no auge da floresta do céu nublado. Um movimento de suas mãos podia fazer chover. Em toda a área da floresta do céu nublado, o número daqueles no nível verdadeiro místico não excedia a quantidade de dedos em uma mão. Por exemplo, ninguém no clã da Lua Quebrada havia alcançado o nível verdadeiro místico nos últimos 1000 anos. O clã da Lua mais forte, o clã da Lua Lin, teve um especialista no nível verdadeiro místico algumas centenas de anos atrás, mas ele deixou a área da floresta do céu nublado pouco depois de avançar e se dirigiu para o centro do continente norte. Nada foi ouvido dele desde então. Os 3 especialistas no nível verdadeiro místico eram do clã da Espada das Nuvens, do Santuário Antigo e do clã verdadeiro místico, representando os 3 clãs mais fortes dos 13 clãs. Até as expressões do grupo do País do Dragão de Ferro se moveram quando viram os 3 no nível verdadeiro místico. Neste momento, a aura dos 3 no nível verdadeiro místico se espalhou por toda a área, e eles eram os líderes dos 13 clãs. Normalmente, essas pessoas eram grandes anciões, e era uma visão rara vê-los. Mas o banquete da aliança uma vez a cada 10 anos também era especial e exigia especialistas no nível verdadeiro místico para abrir o caminho para as ruínas do núcleo originário. Abram a formação. O Qi do espírito verdadeiro dos 3 especialistas no nível verdadeiro místico se conectou à Terra, e o abismo espacial continuou se expandindo. Ao redor do abismo espacial havia uma parede de água. Se ela desabasse, o peso seria contado em centenas de milhões de quilos. A parede de água ao redor do abismo espacial continuou se expandindo até chegar às ruínas do núcleo originário no fundo do lago. O olho espiritual divino de Zhao Feng o escaneou, e ele analisou que este caminho foi criado por uma formação e precisava de 3 especialistas no nível verdadeiro místico e uma maneira única para abri-lo. Não percam tempo. O poder da formação só pode durar meio dia, e depois disso ninguém poderá ficar. Os 3 especialistas no nível verdadeiro místico flutuavam em 3 cantos respectivamente. Sob o olhar da multidão, Zhao Feng, Kang Yuyu e Lin Tong se dirigiram para o abismo espacial. Zhao Feng saltou no ar e, com o flash de um relâmpago, tornou-se um borrão que ultrapassou Kang Yuyu e Lin Tong. Em termos de velocidade sozinhas, Zhao Feng facilmente superou Kang Yuyu e Lin Tong. Suas ações pareciam provar que sua posição como a estrela suprema era inabalável. A herança do trovão aumentou muito sua velocidade, e isso ainda era sem usar seu poder de linhagem sanguínea e o manto da sombra Yin. Os 3 no nível verdadeiro místico viram tudo isso. O grande ancião do clã da Espada das Nuvens era um cultivador da espada de cabelos prateados e estava sem expressão. Em seus olhos, até mesmo aqueles no nível verdadeiro humano não eram nada, e isso era apenas um júnior. O grande ancião do clã verdadeiro místico era um velho taoísta que olhou para Zhao Feng com olhos mansos. Esses 2 só olharam para Zhao Feng uma vez. Apenas o grande ancião do santuário antigo, um jovem de cabelos roxos com uma marca vermelha no meio da testa, escaneou Zhao Feng com frieza. Isso fez o último soluçar. O grande ancião do santuário antigo parecia ter mais intenções para com ele. Claro, com seu cultivo, ele seria muito desdenhoso para atacar um júnior, mesmo que Zhao Feng fosse o maior gênio. Zhao Feng ficou um pouco frustrado. Embora ele tenha ficado em primeiro lugar, ainda não era nada aos olhos dos especialistas no nível verdadeiro místico. Então, por que ele teria mais intenções em relação a ele? Pelo menos os grandes anciões do clã da Espada das Nuvens e do clã verdadeiro místico não pareciam ter mais intenções em relação a ele. Mesmo que Zhao Feng não tivesse ficado em primeiro lugar, não era como se o santuário antigo fosse o primeiro. E já que o ancião do clã da Espada das Nuvens estava tão sem expressão, isso significava que as ações do santuário antigo não eram normais. Zhao Feng de repente lembrou como no templo antigo, a figura encapuzada também era do santuário antigo, e ele não parecia ter uma posição baixa na religião demoníaca da Luz Escarlate. Depois daquela missão, Zhao Feng contou ao primeiro ancião, e o primeiro ancião também discutiu esse fato na festa dos 3 clãs. Por isso, os 3 clãs limparam todas as figuras suspeitas em seus clãs e tentaram encontrar espiões em seus clãs. O resultado foi que as forças da religião da Luz Escarlate só afetaram a camada externa das pessoas. As 3 estrelas entraram no abismo espacial sob o olhar de todos os membros do clã.
Enquanto viajava para baixo, Alfeng ouviu o som da água sendo bloqueada. As centenas de milhões de quilos de água estavam sendo forçadas para fora do caminho. Zhao Feng, Kang Yu e Lin Tong seguiram o caminho até o fundo do lago, e um buraco gigante com um raio de dezenas de milhas apareceu. Antes que os três chegassem, sentiram uma poderosa força mística reverberar ao redor do buraco, que parecia ter o poder de esmagar as várias centenas de milhões de quilos de água. Os pés de Zhao Feng ficaram frios quando ele sentiu seu sangue e carne serem suprimidos por uma aura de dominação, fazendo com que ele não conseguisse respirar. Os três tiveram a sensação de que havia um especialista que podia virar os oceanos e perfurar os céus sentado no buraco. Este é o poder de intenção remanescente que ainda permanece conectado aos céus, causando um poder inacreditável. Zhao Feng estava cheio de respeito. Os três flutuaram dentro do buraco, e o poder de intenção remanescente se tornou mais forte. O Yuan no buraco estava em um estado muito estranho e parecia repelir tudo o que se aproximava. A parede de água acima do buraco ficou calma mais uma vez, e as várias centenas de milhões de quilos de água caíram novamente. Zhao Feng sentiu como se não conseguisse respirar. Apenas 1% daquele poder poderia moê-lo em pó. Como um corpo feito de sangue e carne poderia bloquear a massa de várias centenas de milhões de quilos? A próxima cena o chocou. Quando a água se aproximou do buraco, sua velocidade de repente diminuiu. Este chão neste buraco não está molhado. Poderia ser. Os olhos de Zhao Feng brilharam. Enquanto ele pensava nisso, a água foi toda impedida de entrar nas ruínas. Este lugar era o pedaço de terra mais limpo sob o lago. Nem uma única gota de água conseguiu entrar nele. Sem o poder da formação, não seríamos capazes de entrar nas ruínas. Os olhos de Kang Yu brilharam enquanto ela inspecionava a água azul escura acima deles. Depois disso, os três foram para caminhos separados para obter percepções. Zhao Feng abriu seu olho espiritual divino e inspecionou todo o buraco. Ele analisou que a área que tinha dezenas de milhas de largura havia sido criada por um golpe de palma. Se o dragão oculto realmente tivesse uma força tão aterrorizante, então ele só precisaria de algumas respirações para derrubar a montanha do céu da lua. A formação defensiva da montanha do céu da lua não seria capaz de bloquear isso. Zhao Feng respirou friamente. Nas bordas do buraco, podia-se ver as impressões digitais e as pontas dos dedos, formando uma palma inteira. Isso era como uma palma dos céus, ilimitada em poder. Zhao Feng finalmente entendeu por que especialistas no reino do núcleo originário se tornaram lendas neste continente. Especialistas neste nível tinham poder devastador e eram existências que podiam destruir os equilíbrios da vida. A figura de Zhao Feng se moveu pelo buraco e inspecionou a área. Logo, ele encontrou um futon velho e esfarrapado que tinha um poder de intenção mais forte nele. Zhao Feng abriu seu poder de linhagem sanguínea e mal conseguiu se mover perto do futon. Fechando os olhos, Zhao Feng só sentiu um rugido ensurdecedor em seus sentidos e a reviravolta da água. Claro, as experiências de todos eram diferentes. Estas ruínas deveriam ser o local de cultivo do dragão oculto. Mas, de alguma forma, mesmo depois de milhares de anos, o poder de intenção não desapareceu. O mistério do mundo não era algo que Zhao Feng pudesse resolver em seu nível. O poder não parece água, nem vento ou trovão. Mas parece inspecionar o céu e a terra, controlar água, fogo e trovão. As sobrancelhas de Zhao Feng se franziram. Quando estavam compreendendo percepções, cenas passavam por suas mentes, e Zhao Feng descobriu que o poder do dragão oculto não era diferente do das pessoas normais e podia controlar outros elementos. Para uma experiência mais profunda, Zhao Feng circulou seu olho espiritual divino, e as cenas que ele experimentou se tornaram ainda mais claras. Na cena, o lago girava e espirrava. Sob o rugido, uma existência parecia controlar relâmpagos, vento e água. Parecia haver 9 figuras de dragões nas nuvens. Aquela aura quase bloqueou o poder de linhagem sanguínea de Zhao Feng e o deixou excitado. Poderia ser que o dragão oculto também tivesse uma linhagem sanguínea? É por isso que ele tem a palavra dragão em seu título. Zhao Feng tinha seus próprios palpites em seu coração. O pequeno gato ladrão apareceu e sentou no ombro de Zhao Feng enquanto inspecionava o lugar com seus olhos negros cristalinos. Ao mesmo tempo, Zhao Feng, Kang Yu e Lin Tong estavam todos compreendendo aquela cena. O ponto-chave de Zhao Feng era a capacidade de controlar relâmpagos como quisesse, assim como a compreensão do dragão oculto. As leis do trovão aqui eram ainda mais profundas do que o primeiro nível da herança do trovão. A compreensão de Zhao Feng da herança do trovão estava aumentando a passos largos, e algumas partes que não podiam ser entendidas antes foram todas resolvidas agora. O 6º nível no pico da palma do trovão e vento também estava avançando e recriando a habilidade antiga. O tempo passou rapidamente. Todos só tinham meio-dia de tempo nas ruínas, e agora, apenas 4 horas haviam passado. O abismo espacial havia sido fechado pela água e estava calmo mais uma vez. Ninguém acima podia ver a situação abaixo. Como o banquete da aliança havia terminado, a maioria dos clãs estava indo embora agora.
Exatamente neste momento, uma aura no reino do espírito verdadeiro brilhou no ar. O recém-chegado era um ancião do clã da Espada das Nuvens e estava muito apressado. Grande ancião, não está bom. O ancião do clã da Espada das Nuvens gritou urgentemente. O que aconteceu? O usuário de espada de cabelos prateados disse sem expressão. Meio mês atrás, o país do Dragão de Ferro esmagou o país do Céu Rico, e 2 das 7 facções do país do Céu Rico foram destruídas, enquanto outras 3 se renderam. Entre os derrotados estava a facção número 1 do país do Céu Rico, o Pavilhão do Vento Celestial. O quê? O país do Céu Rico perdeu? O Pavilhão do Vento Celestial foi destruído? Todos da geração mais velha dos 13 clãs exclamaram e temeram por suas vidas. Todos sabiam o que significava se o país do Dragão de Ferro derrotasse o país do Céu Rico. Fim dos capítulos 239 ao 241. É isso, pessoal. Se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau!